Bem, dia 8 de novembro de 2019. Após o café da manhã, saímos para uma visita ao Monte das Oliveiras. E fomos ao Monte das Oliveiras, Horto de Getsemane e a Basílica da Agonia, ou Igreja de todas as nações. Muito bem, isso nós já mostramos no nosso vídeo anterior. Agora, neste momento, vamos visitar o Museu de Israel, onde se encontra o Santuário do Livro e a maquete de Jerusalém na época de Jesus. Vamos falar um pouco do Museu de Israel. O Museu de Israel em Jerusalém foi fundado em 1965. É o Museu Nacional. Suas principais seções são a coleção do Museu Bezalel de Belas Artes, arte judaica e etnografia. Exibe objetos típicos de várias comunidades judaicas da diáspora, galerias de arte, salas de época e uma vasta seleção de objetos de arte da África, das Américas do Norte e do Sul, da Oceania e do Extremo Oriente. Uma ala de arqueologia com artefatos que datam desde a pré-história até o século XV. Tem lá o Jardim das Esculturas com mais de 60 obras. Tem também o Santuário do Livro, que abriga os manuscritos bíblicos raros, inclusive os famosos manuscritos do Mar Morto. Tem a ala para a juventude, com galerias, salas de aulas teóricas e práticas e um amplo programa educacional. Em homenagem ao seu 45º aniversário, o Museu de Israel completou recentemente uma grande renovação que dobrou o espaço da galeria do museu. O novo design das galerias leva o visitante a uma viagem através do tempo, começando com a arqueologia e a pré-história há 1,5 bilhão de anos e indo até a arte contemporânea. O Museu de Israel é o Museu Nacional do Estado de Israel, como eu já disse, fundado em 1965. Está localizado na região central de Jerusalém. O então prefeito Ted Kollek foi quem dirigiu todo o desenvolvimento do museu, que até os dias de hoje é um dos maiores do mundo em arqueologia bíblica, tendo abrigado artefatos provenientes da África, América e Oceania. A maquete de Jerusalém é uma maquete que representa a chamada Cidade Antiga ou Cidade Velha de Jerusalém. É uma área amuralhada em forma retangular com 0,9 km² na cidade moderna de Jerusalém. Na Cidade Velha encontram-se vários sítios de fundamental importância religiosa, como o Monte do Templo, o Muro das Lamentações para os judeus, a Basílica do Santo Sepulcro para os cristãos e o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa para os muçulmanos. Então, como vocês podem ver aqui, a Jerusalém tem uma
representatividade bíblica muito grande para os cristãos de um modo geral e até mesmo para os muçulmanos. A cidade antiga e as suas muralhas foram nomeadas pela Unesco Patrimônio Mundial da Humanidade em 1981, por indicação da Jordânia. Devido à história conflitual da cidade e sua soberania indefinida, o país de localização do sítio não está especificado na lista da Unesco. Os bairros. A área é rodeada por uma muralha mandada construir em 1538 pelo sultão otomano Solimão o Magnífico. 8 portas permitem o acesso à cidade antiga, dividida em 4 bairros: o bairro judeu, o bairro cristão, o bairro armênio e o bairro muçulmano. O bairro judeu situa-se a sudeste e inclui a Porta dos Detritos e a Porta de Sião, a sul da qual se situa o Monte Sião e o túmulo do rei Davi. O bairro cristão ocupa a parte noroeste da cidade antiga e o seu monumento principal é a Basílica do Santo Sepulcro. Inclui a Porta Nova, partilhando a Porta de Jaffa com o bairro armênio, que se encontra no sudoeste, e a Porta de Damasco, com o bairro muçulmano. Nesta área passa também a Via Dolorosa, o caminho que se julga ter sido percorrido por Jesus com a cruz, antes de ser crucificado no Calvário, um pequeno monte na zona nordeste da atual cidade fortificada. O bairro armênio situa-se a sudoeste, sendo também cristão, mas é independente com o seu patriarcado próprio. E agora, quanto ao bairro muçulmano, este situa-se a nordeste e inclui a Porta de Herodes, a Porta dos Leões, ou Porta de Santo Estevão, e a Porta Dourada. Nele se situa o Haram Ash-Sharif, conhecido como Monte do Templo pelos judeus, um santuário no Monte Moriá, onde estão 2 mesquitas, a Cúpula da Rocha, ou Mesquita de Omar, e Mesquita de Al-Aqsa. Estivemos também na igreja de São João Batista, sob a qual visitamos uma gruta onde se acredita que tenha nascido João Batista, primo de Jesus e responsável pelo seu batismo. A história de João Batista é bastante longa, mas sabe-se que ele foi decapitado a pedido de Salomé e sua cabeça foi servida numa bandeja de prata. Tivemos o prazer aqui de conhecer a igreja. E João Batista foi um pregador itinerante cujo aparecimento se deu na Judéia, provável lugar de nascimento, e na Galiléia, na época de Herodes. João teve muitos seguidores e pregava aos judeus, dizendo que deveriam exercer a virtude e a retidão, e usava o batismo como símbolo de purificação da alma em seu movimento messiânico. Sua historicidade é controversa, sendo referido pelo escritor e historiador Flávio Joséfo na sua obra Antiguidades Judaicas.
Flávio Joséfo, ou apenas Joséfo, também conhecido pelo seu nome hebraico, Yosef ben Matthehu, e após se tornar um cidadão romano como Tito, Flávio Joséfo foi um historiador e apologista judaico-romano, descendente de uma linhagem de importantes sacerdotes. Toda hora? Melhor do que nada. É, arroz e feijão não vai achar aqui. Não, detesto arroz e feijão. Não como arroz e feijão nem matando. Mas pão, coisa, mas arroz não vai ter. Nada. Agora eu tô Nem com comendo feijão, nem com- até coisa de gato. Espetinho de gato. Em seguida, iremos visitar o Museu do Holocausto, Yad Vashem, em hebraico, ou Yad Vashem, a autoridade de recordação dos mártires e heróis do Holocausto. É o memorial oficial de Israel para lembrar as vítimas judaicas do Holocausto. Foi estabelecido em 1953 através da Lei Yad Vashem, passada pelo Knesset, o Parlamento de Israel. A origem do nome é um versículo bíblico, entre aspas, e a eles darei a minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome. Yad Vashem, que não será arrancado. Isaías 56:5. Bom, localizado no sopé do Monte Herzl, no Monte da Recordação, em Jerusalém, é um complexo de cerca de 18 hectares que contém um moderno museu da história do Holocausto. Vários memoriais, como o Memorial das Crianças e a Sala da Memória. O Museu de Arte do Holocausto, esculturas, lugares comemorativos ao ar livre, como o Vale das Comunidades, a sinagoga, arquivos, um instituto de pesquisa, biblioteca, uma editora e um centro educacional. A International School of Holocaust Studies, Escola Internacional para o Estudo do Holocausto. Os não-judeus que salvaram judeus durante o período do Holocausto, com risco das próprias vidas, são honradas neste lugar como justos entre as nações. O novo Museu de História do Holocausto, aberto em março de 2005, foi construído numa estrutura de um prisma triangular. Tem 180 metros de comprimento na forma de um espigão que corta a montanha. As suas paredes ásperas são feitas de betão armado e cobrem uma área superior a 4.200 metros quadrados, a maior parte dos quais subterrâneos. Na parte superior da galeria principal existe uma clarabóia saliente na crista da montanha. Existem 10 salas de exposição, cada um dedicado a um capítulo diferente da história do Holocausto. Ao contrário da exposição do antigo museu, que era composta sobretudo por fotografias, a nova exposição é uma apresentação multimídia que incorpora testemunhos de sobreviventes, assim como objetos pessoais doados ao museu por sobreviventes do Holocausto, as famílias daqueles que morreram e outros museus e memoriais do Holocausto de todo o mundo. É um local, esta agora é a minha opinião pessoal, é um local que toca profundamente no seu espírito, no seu interior,
tem uma energia impressionante. Não podemos fazer filmes ou fotos, mas é impressionante. Só visitando para sentir. Me emociona muito. Eu nunca pude aceitar que essas coisas tenham sido organizadas e perpetradas por seres humanos. É inconcebível.